Esse é o podcast Turmalinas Convida. Então é isso, minhas preciosas, preciosas e preciosos. Aqui quem fala é Daniela Santana, a blogueira Pão com Ovo de vocês. E está começando mais um Turmalinas Convida. Que delícia, gente. Curte, compartilha, comenta. A gente também quer saber qual é a opinião de vocês, de tudo que a gente está colocando aqui. Então, manda pra gente, manda pra todo mundo, pro tio, pra vizinha, papagaio, não sei o quê. Manda pra todo mundo, porque a gente tá aqui, mais uma vez, aonde? No Estúdio 78. Que lugar maravilhoso, né, gente? Nossos apoiadores. Ai, que delícia. É bom ter, né? Ai, Beijo pra equipe. eu acho chique. É isso. Eu acho chique. Eu E acho. aqui do meu lado ela, né, gente? Que seria de mim sem ela? Nada. Vocês sabem disso. Maísa e Ana. Voltei para ficar fixamente. Olá, gente. Tudo bem? Como vocês estão? Já comentou? Já falou que a gente tá bonita? Já foi ver nossa beleza? Já foi seguir a gente nas redes sociais? Viu a gente dançando? Viu a gente conversando? Já ouviu a gente no Spotify? Então vai lá. Aproveita. Ouve depois. Assiste depois. Chama a vizinha. Chama um amigo. Chama o namorado. Vem lá. Ela faz o merchan dela! O que é isso? E, gente, quem tá aqui com a gente hoje? Não pense que é o quê? Ilustradora, criadora de conteúdo, tá se aventurando aí no ramo do empreendedorismo para ser uma empresária, que isso é muito legal, né? Essa emancipação. E é isso, né, gente? Nina Crispim, que delícia! Oi! Bem-vinda! Bem-vinda! A gente fala desse lugar de ser multiartista, né? Mas assim, você vê. Multifunções. A gente querendo multifacetada. descartar e o pessoal agregando. Ela tá cada vez crescendo mais aí as funções dela. É publicitária também, né? E que bacana. E como é que você tá? Tá tudo bem? Tá maravilhosa, ótima, né? muito obrigada. Melhor agora, ao lado de pessoas lindas, talentosas. A gente se sente bem, né? Gente com essa aura incrível. E estou muito feliz de estar aqui também. Estou muito bem. E como que tá essa nova fase? Como foi a construção para reconhecer essa nova pessoa, né? Assim, dentro de tudo que você já se aventura, para mais uma coisa, né? Agregando, né? A gente procurando tempo e ela querendo colocar a coisa, né? Eu vou só ouvir hoje. Como é que pode, né? É aquilo, né, gente? Se questão de tempo fosse fator de sucesso, só desocupado tinha dinheiro. Então, quanto mais a gente vai colocando coisa, não assim, né, romantizando essa coisa de não dormir, mas eu acho que quando a gente entende que a gente precisa fazer pela gente, não tem como não fazer, assim. Eu já respondendo a sua pergunta, eu acho que o que me levou até aqui a querer estar nessa posição de construir o meu próprio negócio foi um desejo muito grande de autonomia. Eu acho que quando a gente, assim, né, é muito difícil, porque eu vim com essa cabeça de eu quero muito mais falar sobre o que eu tenho para oferecer enquanto publicitária, enquanto empresária, mas não tem como você falar sobre o que você é profissionalmente se você não fala sobre o que você é pessoalmente, o que eu sou uma pessoa preta. Então, quando a gente pensa nesse processo de humanização, acho que muita gente investe muito tempo em buscar reconhecimento e humanidade, aí eu acho que a gente se pega muito nisso. E por eu ter esse histórico dentro de casa mesmo, de minha mãe conversar comigo desde muito cedo sobre o que é ser uma pessoa preta no meio de pessoas brancas, por eu ter crescido, enfim, nesse meio de escola particular e etc., eu já era muito familiarizada com isso, que me facilitou. Eu tomei alguns caminhos sinuosos, mas eu acho que agora, com os meus 28, eu falei, bom, acho que a sua ideologia não é mais teoria, ela já é prática, então chegou o momento de você fazer algo além de ficar teorizando, porque não digo que é fácil teorizar, porque quando a gente fala sobre humanidade de pessoas pretas, eu acho que esperam muito que a gente seja esse corpo de luta o tempo todo e não só... que não cansa. Que não cansa e não tem o tempo para pensar na nossa subjetividade, mas eu acho que já foi muita luta e ainda tem muita luta por vir, e já foi muita reflexão sobre a minha subjetividade. Agora eu quero, sabe, colocar as mãos na massa, eu quero
gerar uma autonomia para mim, quem sabe para outras pessoas também. Então, mais do que falar, eu quero praticar. Então, é nesse lugar que eu me vejo hoje de tentar fazer acontecer de forma muito estratégica. Eu acho que eu não quero abandonar todas as coisas que eu falo, todo o discurso que eu tenho, mas eu quero praticar e mostrar para as pessoas que dá certo, um outro lado. E assim, não sei se é essa a palavra que eu poderia usar, né? Você acha que é possível desvincular essa... Não o discurso, né? Porque a gente vive o que a gente fala, né? Então, assim, não tem como desvincular o discurso. Mas, às vezes, eu me pego numa conversa boba, né? Assim, com uma amiga, ou sei lá, com meu namorado, assim, e, de repente, a gente já tá em questões, né? Mais profundas. Já tá nesse lugar, né? Você acha que a gente consegue, em algum momento, só dar aquela risada ou só cuidar daquela outra coisa, sabe? Conseguir sair desse ciclo? Cara, eu acho que o que me deu uma viradinha de chaves muito específica foi uma viagem que eu fiz para a África do Sul recentemente. E lá, eu vim de lá, assim, eu não fui para lá romantizando muito essa coisa do tipo, é a primeira vez pisando no continente, etc. O continente africano também foi colonizado. Então, assim, eu entrei em contato com muita cultura colonial também, só que dentro do continente. Só que o que me trouxe de luz ao voltar dessa viagem foi pensar que na diáspora, né, aqui no Brasil, a gente vê muito a negritude a partir desse lugar de violência sofrida. Então, quando você vai questionar a negritude de alguém, falando dessa questão de toda a pluralidade que tem de ser negro aqui no Brasil, você fala, mas você passaria por isso, mas será que você seria seguido dentro de um mercado? E quando eu voltei de lá, eu percebi que, embora eles tenham essa cultura, eles tenham também contato com uma cultura colonial, eles têm muito ainda da história que foi, eles veem, não é nem negritude, é africanidade, né? Porque aqui no Brasil a gente tem esse conceito de negritude muito a partir desse lugar de adotaram o termo negro para nos diferenciar do que é ser bom e do que é ser ruim. E eu acho que a minha chavinha virou a partir desse lugar que eu quis recuperar essa ancestralidade. Ainda estou nessa posição, porque é muito falta de registro que a gente tem, mas eu não quero mais viver e atrelar a história do meu povo só a desgraceira. Não que a gente tenha que ignorar tudo o que aconteceu, mas eu acho que a gente começar a se referenciar em uma história que aconteceu em Kemet, Egito Antigo, de reis e rainhas, eu acho que faz com que a gente consiga se ver nessa posição de que eu preciso recuperar essa parte boa e não ficar pautando apenas essa parte negativa, porque a gente não consegue muito sair do lugar. Eu acho que tem coisas que precisam falar para que a gente entenda que somos humanos e tem experiências que não são individuais, que muita gente compartilha. Mas a partir do momento que eu consegui entender que a minha negritude não vem a partir só da violência, eu acho que eu consegui me mover um pouco mais em um lugar de ação e de mudança do que nesse lugar de remoer coisas e não ter nenhuma atitude diferente, sabe? Em relação a ser o meu povo e fortalecer o meu povo e parar de ficar pedindo para quem não tem interesse nenhum em mudar, sabe? Começar a agir para colocar esse espaço, né, para funcionar, né, essa roda para girar. Tem um podcast, inclusive, que chama Projeto Quirino, não sei se vocês conhecem, e é maravilhoso, assim, porque ele traz esse retrato, inclusive, pessoal, ouçam o Projeto Quirino, e ele começa com uma frase que é muito bacana, assim, existe a história do negro sem o Brasil, mas não existe a história do Brasil sem o negro. Então, assim, e qual é essa história, né? Qual é essa história? Porque existe, né? A gente tem, dentro da educação, essa coisa muito simplista, né? Do ensinamento. É uma coisa muito simplista e é um lugar que não te faz questionador, né? Eu questiono muito, assim, a maneira como hoje nem sei mais como é que chama, né? O ensino agora fundamental. ainda teve a reforma do ensino médio. O ensino fundamental, o ensino médio, porque assim, a gente lê lá o livro e a gente responde a prova de acordo com o que está escrito no livro. Não gera um questionamento. Eu acho que o primeiro questionamento que a gente tem que ter é porque o jeito que é contado, por exemplo, libertação dos escravos. Parece que a princesa Isabel estava dormindo, ela acordou um dia, olhou, falou assim,
vou assinar a Lei Áurea e acabar com a escravidão. Não chegou naquele monte de fazendeiro homem, né? Uma mulher naquela época, né? A gente tá falando de 1800, né? Aí ela chegou, ai, tá bom. Ai, tá aqui, assinei. Ai, gente, ó, vocês estão libertos, tá bom? Ó, vou libertar eles, tá bom, pessoal? Então tá bom, um beijo. Então, assim, é muito... Esse lugar muito simplista que não coloca pra questionar a gente de entender que, tipo, 1888, uma mulher, simplesmente ela tomou a decisão sozinha e definiu tudo, assinou e foi, acabou e tá tudo lindo. Gente, E a gente faz isso. as manas tava queimando sutiã nos anos 60, você entende? Então, assim, tem essa diferença. Então, quando você fala isso, eu consigo fazer essa analogia, porque o Projeto Quirina, ele me deu muita visão de muita coisa bacana, principalmente sobre o movimento negro, aqui no Brasil, desse lugar de que o quanto o movimento negro, quando ele luta por alguma coisa, ele luta para todo mundo. Porque o SUS vem do movimento negro. Todo mundo usa o SUS. Sabe? O movimento negro não está procurando a melhoria. A gente fala sobre cota, mas a cota racial ela tem um recorte para a cota social. Entendeu? Então, assim, tudo que o movimento negro acaba conquistando é algo que engloba todo mundo, né? E aí, qual é esse momento que a gente consegue entender essa nossa real história, né? Tudo que a gente realmente fez de verdade e de bom, que é como você falou, que não é a partir desse sofrimento, né? Que não é a partir desse lugar das brutalidades, enfim, milhões que aconteceram, né? E em que momento que você, além de ter essa virada de chave por ter ido na África, em que momento que você tem essa virada de chave de entender qual era o posicionamento que você tinha que ter para poder mudar isso? Nossa, eu acho que esse meu contato com entender, construir essa minha autoestima, porque eu acho que quando você conhece a sua própria história, você trabalha o seu auto-amor, né? Não é só essa questão de, eu quero resistir, eu quero ganhar coisa, eu quero que os brancos me deem X ou Y. Eu acho que grande parte dos nossos erros enquanto povo desunido é porque a gente se odeia. E as coisas não são colocadas para que a gente se ame. E quando eu falo sobre auto-amor, não é dessa forma individualizada. Você olhar o outro e conseguir entender que ali tem uma história forjada também. Então, quando eu passo por todas essas... Eu já passei pelo movimento feminista, eu já passei pelo movimento panafricanista, eu já passei pelo movimento nacionalista preto, etc. E eu acho que existem coisas que são muito teorizadas e que não são praticáveis. Eu acho que existem coisas que são muito praticadas e que não são funcionais. Então, por exemplo, eu acho que nós, enquanto povo, principalmente o movimento negro brasileiro, visa muito soluções paliativas e, honestamente, para mim, esse lugar de ficar pedindo coisas e sempre essa coisa de microvitórias, 20 de novembro, feriado de consciência negra e tal, sabe quando você... A mudança real, né? Palpável. Sabe? Do tipo, quando você tá sentindo uma dor e você toma um remédio ao invés de investigar para ver se você tem, sei lá, um câncer da vida. Eu acho que é isso, assim, a gente comemora por conseguir resolver essa dor, mas essa dor vai continuar voltando porque você não resolveu a causa. Então, eu aqui não gosto de ficar me colocando nesse lugar de uma pessoa que representa nenhum movimento específico, porque isso pode cair numa armadilha muito específica também desse lugar de endeusamento. Eu tenho pavor desse lugar, porque é o que eu sempre falo, e eu acho que é um dos textos que eu mais gosto do meu Instagram. Quem endeusa não humaniza. E quem está sendo endeusado é a pessoa que... E é muito fácil isso para pessoas pretas, em especial, no mesma mão que as pessoas te amam, as pessoas te odeiam, e eu não quero estar nessa posição, assim, sabe? De, mas a Nina falou isso e a Nina está falando em nome de Ainda mais frágil, né, a posição. Exato, e eu acho que você tem que ficar forjando um lugar que você ainda ocupa de precisar de algumas integrações com instituições que você não quer ou que você não acredita, e aí você finge que você não tá associado àquilo, só para as pessoas ficarem buscando um ideal de vivência em você que nem você tem. Então, assim... Ainda mais com a rede social hoje em dia. Exato, eu acho que, assim, a internet ela pode ser uma
ferramenta excelente em termos de acesso à informação, mas também pode ser uma parada assim muito cruel, né? Então, eu acho que eu bebo muito de todas as fontes. Eu recebi uns amigos em casa que têm uma ideologia muito específica e quando eles olham minha estante, eles falam, ai, mas você tem livro dessa, você tem livro daquela. Eu falo, eu leio tudo, porque eu sou uma pessoa, eu sou uma comunicadora, eu não posso chegar aqui para vocês e falar, eu odeio tal coisa e eu nunca consumi tal coisa, eu consumo tudo. O meu exercício de argumentação durante o meu período de escola, durante o vestibular, era pegar tudo o que eu discordo e argumentar a favor. Porque quando você se antecipa, quando você sabe qual é o argumento da pessoa que você discorda, você consegue argumentar melhor. Então, assim, eu consumo tudo. Não existe nada que você vai chegar para mim indicar e eu vou falar, não, isso é lixo. Não, isso aqui para mim é um argumento. Se eu acho que é um lixo, isso aqui vai ser um argumento. Então, eu sempre entro em contato com tudo que eu acho que faz sentido para mim. Eu vou em lugares, e ainda mais sendo artista, ainda mais pintando para mim, tudo que eu estou olhando aqui vai ser uma referência para alguma coisa que eu vou criar no futuro. Então, eu não sei se eu tive, eu dizer assim, essa virada de chave, eu não sei se eu tive, eu não sei se eu estou vivendo ainda, porque tanta coisa que eu falava antes, e hoje eu olho e falo, cara, tu era burrinha, né? Não, e porque às vezes é difícil da gente entender qual é a ação que a gente pode tomar, né? Para construir esse novo olhar, né? Essa nova atitude, né? É difícil a gente conseguir saber qual que é o caminho, né? Poxa, é o empreendedorismo ou sei lá, escrever um livro ou N coisas que a gente pode fazer, né? Então, assim, é entender também para onde olhar, né? Para poder caminhar, para poder ser essa nova pessoa, né? Assim, que agrega mais coisa, né? Eu acho que você falou uma coisa sobre consumir tudo e há pouco tempo eu vi uma reportagem da Bell Hooks que ela fala muito isso, né? Que ela cita algumas coisas que tem muita gente que, infelizmente, né, já é falecida, Bell Hooks, né, mas nessa entrevista ela cita de coisas das pessoas falando dela ser muito rude, dela falar mal de, por exemplo, algum diretor preto ou alguma coisa, mas ela fala assim, por que eu não posso falar? Ele fala assim, não é que eu não gosto do trabalho todo, mas eu tenho as minhas críticas para aquela pessoa e críticas construtivas, não é crítica de apontar, ai, tá feio porque tá feia. Ai, não gosto porque não gosto. Não, é uma coisa para trazer essa construção. E ela fala muito dessa necessidade de ter o todo, assim. Né? No livro que ela fala sobre amor, ela não fala apenas sobre o amor romântico, né? Ela fala sobre vários tipos de amor e ela coloca principalmente o amor como essa ação, né? Principalmente o alto amor. De ser esse verbo, né? E a gente conseguir colocar esse verbo em prática. De romper o ciclo, né? Do auto-ódio, na realidade, né? Que é isso. A gente foi ensinado que a gente não pode estar junto, que a gente não pode pensar igual ou até mesmo diferente, que a gente não pensa, que a gente não é humanizado e que tudo é dor e que tudo mais. Só que a gente vem mostrando, acho que a nossa geração está desconstruindo um pouco isso e está tendo, né, resultados mais palpáveis, assim, né, de vitórias do movimento negro e tal. Né, pensar que a gente formado em faculdade, que nossos pais não tinham, que a gente tem a liberdade de ter novos caminhos e trilhar novas coisas. A própria publicidade mesmo, que eu acho que é um assunto legal que a gente pode entrar contigo, de que está tendo, né, mais representatividade e tudo mais. Então, acho que a gente está colhendo algumas coisas agora, de fato, e vai ser a nossa geração que vai ter o poder de fato, fazer essa mudança, de virar essa chave, né, de pensar, tipo, não. Daí a gente está aqui super empoderada, e falando, e podendo conversar e dialogar sobre essas pautas e tudo mais, com liberdade, né, sem ter uma recriminação. Óbvio que as pessoas podem, né, enfim, distorcer, elas fazem o que quiserem, mas o quão importante é a gente dialogar sobre essas novas pautas, sobre racialidade e sobre as nossas individualidades também, né, que a gente pode discordar, a gente é diferente, a gente é plural, só que é isso. E pode continuar junto, né? Só que pra gente entender isso, dentro a gente dessas tem que estar diferenças, junto, né? Exatamente. E aí, entrando nesse gancho contigo, assim, você comentou, né, que é publicitária também, e tem essa questão a virada de chave que rolou e rola ainda, que eu também acho mais do que paliativo, né, digamos assim, mas que são vitórias significativas e importantes e tudo mais. Eu vou fazer uma pergunta que eu
vou induzir assim, mas eu acho que a publicidade ela não tá preparada ainda pra gente, por mais que ela tá tentando entrar nessa questão da representatividade, de diversidade e tudo mais. Você, enquanto publicitária, você também enxerga dessa forma? Você sente que são vitórias? Ou você acha que, de fato, a gente tem que dialogar da base ou, né, do topo para, de fato, ter novas e melhores conquistas? Tá. Eu tenho a resposta Nina publicitária e eu tenho a resposta Nina pessoal. Tá. Vou dar a resposta Nina publicitária. Quem não tá vendendo para pessoas negras está sendo burro. Sim. Ponto. A última pesquisa que eu vi foi em 2015, a população negra movia 1,3 trilhão de reais do PIB brasileiro. Então, assim, quem olhou para isso antes foi quem fez sucesso. Quem olhou para isso antes? A online. Numa época que... pode... Não sabia. Mas é porque eu estou falando de olhar de mercado mesmo, né? Quando a gente fala sobre publicidade, a gente tem algo que a gente chama de oceano azul, que é um oceano onde ninguém nadou ainda e que você pode explorar. Então, quando você pensa que mulheres pretas, em especial, saem dessa fase de ficar alisando os cabelos e começam a querer passar pela transição. Só que aí, quando você passa pela transição, seu cabelo não é o da Thaís Araújo. Exato. O meu cabelo é 4C. Talvez nem o cabelo da Thaís Araújo seja o da Thaís Araújo. E aí, você olha essa dor e você supre. Então, você faz uma embalagem que é atrativa, você faz a embalagem que simula o movimento dos cachinhos do cabelo, etc., você está nadando de braçada no oceano que ninguém está explorando. Depois vem outras marcas, vem Scala, vem embalagens iguais, etc. E aí é que as pessoas ganham, porque nós somos um povo carente de representatividade, porque a representação e a representatividade são duas coisas diferentes quando a gente fala sobre individualidade, né? A representatividade é você ver que existe possibilidades, né? Então, tem uma pessoa preta que é assim, tem uma pessoa preta que é assada, tem uma pessoa preta que é... A representação é, essa pessoa fala em meu nome. E nem toda pessoa preta fala em meu nome. Falando agora, tirando meu olhar de publicitária e falando sobre o que eu acredito... Aí vem. Segura. Cara, eu acho que a representatividade irresponsável é uma merda. Porque não adianta porque não dá pra nada romantizar, né? você é muito ter óbvio. representatividade sem agenda. Você tem um cara lá, um político que está lá fazendo com uma agenda totalmente cagada. Né? E eu nem sei se é dentro desses lugares, integrando com pessoas brancas, que a gente vai conseguir ter uma agenda interessante para o povo preto, porque não é como se a gente não tivesse volume em termos de pessoas e não é como se a gente não movimentasse a grana. A questão é que a gente passa por um movimento de tanta precariedade. Eu vou fazer exato, vou fazer um comparativo. Quando eu fui no Museu do Apartheid, lá em Joanesburgo, eu vi muita coisa, assim, o meu maior motivo de choro não foi tanto por ver as coisas mais bizarras ali, de foto e etc. O meu maior motivo de choro é que as pessoas acharem que porque o apartheid não existe mais, que está tudo resolvido. Porque é isso, você submete o ser humano a um sofrimento tão extremo e tão absurdo que quando você oferece o mínimo, já é ok. Então, para mim, exato, longe de mim, né, dentro das devidas proporções, dizer que você não ter representatividade é equivalente a você passar por um processo de apartheid. Mas o que eu quero dizer é que a gente é submetido a tanta desumanização que você vê uma pessoa preta na TV e você acha que é o suficiente. E eu fico assim, cara, não é o suficiente. O que essa pessoa está falando, quais estereótipos essa pessoa está reforçando, que tipo de discurso essa pessoa está vendendo, de modo que todo mundo comece a reproduzir de novo. Será que é o suficiente? Será que eu... Usamos sempre demais, né? Você entende? Será que eu dar uma bonequinha pretinha para uma criança é o suficiente para a gente resolver os tipos de dores que essa mesma mulher preta, que quando crescer vai entrar no mundo corporativo e ela vai ser rechaçada porque ela não puxa saco de ninguém e para ela crescer só vai ser isso? Então, assim, eu acho que, em termos de publicidade, cara, você pegar a dor de pessoas pretas e você vender, você vai ficar rico. E o que acontece tem muita gente branca que já entendeu isso muito antes de pessoas pretas. Em termos de publicidade... Até porque eles têm a condição de fazer o investimento também. E o conhecimento. Exatamente. E tem um fato muito interessante. Eu sou muito referenciada em audiovisual, né? No filme de Marighella, nunca lembro qual é o nome
do outro personagem, que é o cara branco, que é o antagonista do Marighella. E enquanto Que faz o do Bruno do Galhaço. Bruno Galhaço. Enquanto o Marighella fala assim, a gente vai pegar as armas e vai ser olho por olho e dente por dente. O personagem do Bruno Galhaço fala, a gente vai entrar na mente deles e vai fazer eles se odiarem. E a estratégia é essa. Porque eles não matam a gente só de forma física, eles matam a gente de forma mental. E a gente não entende isso. Que a coisa está enraizada dentro da nossa cabeça e a galera branca ganha a gente na nossa subjetividade, sabe? A gente fica clamando por coisas que são... E eu não julgo porque eu consigo compreender que tem coisas que são necessidades urgentes, mas a gente não pode deixar o que é urgente fazer com que a gente esqueça do que é importante. Isso é a regra, né? Exatamente. E aí, esse para mim é o exemplo mais claro de como funciona esse sistema que se sustenta assim. Se sustenta. Porque é isso, eles entram na nossa mente enquanto a gente está tentando manter o nosso corpo. Sendo que as duas coisas... Sim, enquanto tá tentando literalmente respirar, né? A gente volta nessa frase que ficou tão famosa em diversos movimentos negros, né? Enquanto a gente tá só tentando respirar, né? E aí acontecem as coisas, assim, né? Tem, inclusive, a gente falando sobre isso de entrar na mente, né? Eu esqueci agora o nome do... Eu sei que o nome dele deu origem à palavra linchamento, né? O Lins. Hã? Lit? É isso, né? Por que você tá aqui comigo, né, sua linda? O Lit, ele escreve uma carta... ainda em época de escravidão, né? E ele escreve uma carta que ele manda para os fazendeiros, que ele dá o passo a passo de como fazer para aquelas pessoas não se revoltarem. E é justamente isso que está escrito. Vamos colocar os mais claros contra os mais escuros. Vamos colocar tal contra tal. Vamos fazer eles não gostarem deles mesmos. Vamos fazer isso, isso e isso. E se você pega essa carta e lê... principalmente sendo uma pessoa preta, você se reconhece em tudo. Você reconhece o nosso ódio entre a gente, o nosso auto-ódio. E assim, tá descrito, gente, é um manual sobre como manter a escravidão, pura e simplesmente. E foi escrito e foi distribuído entre os fazendeiros. E perpetua-se. E até você acha hoje, facilmente a na gente não é internet. porque a gente tá aqui, né, em 2024, no começo de um novo ano, que isso tá diferente. Não. É a mesma carta que foi escrita lá no século XVII, lá no século XVIII. E aí a branquitude está seguindo o mesmo passo a passo. Porque literalmente deu certo, porque literalmente dá certo, porque literalmente continua realimentando essa máquina. Né? Uhum. Que é uma retroalimentação, né, que acontece. A nossa máquina, na realidade, ela só existe por causa da escravidão, né? É o mesmo formatinho até hoje. Exato. E digo mais, né? Referenciando um pensador que eu gosto muito, que é o Baba Runuko, que ele fala que se hoje se não existissem mais pessoas brancas no mundo, ainda assim a mentalidade escravocrata se manteria, porque eles não precisam mais sujar as mãos de sangue. Uhum. Não é como se, por exemplo, quando a gente fala sobre violência policial, não é como se os policiais de baixa patente não fossem negros e também fossem os que mais morressem. Não estou aqui falando fazendo juízo de valor sobre qual é a ação da PM, mas em todos os lados, quem está morrendo são os nossos. Eles não precisam mais sujar. Lá ou cá, estando lá ou aqui, devido às proporções e com a mentalidade de algoz, eles não precisam mais sujar as próprias mãos. Então, eu acho que a minha maior luta e a minha maior vontade, as pessoas às vezes falam assim, porque você teoriza muito, em especial por eu ser uma pessoa acadêmica, tentando, me esforçando muito para falar um pouco mais fácil, porque a consequência de você ler muito é você acabar ampliando mais vocabulário, mas eu acho que não é esse o caminho, tipo, tem que falar fácil, mas assim, a minha maior luta é para que a gente pare de se odiar mesmo, para que a gente pare com essa mentalidade, porque beleza, tem que fazer, tem que acontecer, tem que pôr a mão na massa, tem que ir para a rua fazer não sei o quê. Não sei se é o caso da gente ficar se colocando enquanto corpo de escudo, mas assim, a maior luta é mudar a mentalidade, sabe? A emancipação mental é a maior luta, é o mais difícil, assim, que é muito mais fácil quando a gente... É muito mais fácil a gente desejar ser pretos no topo do que a gente tentar derrubar uma estrutura que sempre quando tem um topo, tem uma pessoa na base, sabe? Você foi em Joanesburgo e você também foi na semana de moda, né? Isso, Isso. Aí, pronto. Ai, que delícia. Eu fui. O que acontece? Qual que foi o surto por trás dessa viagem?
belo dia, eu me olhando no espelho, falei, gente, eu sou muito bonita, cara. E aí, o que acontece? Que tal eu ser só bonita? Consigo? Não. Mas eu falei assim, e se eu começasse a... Viver de ser Viver bonita. de ser gente. Ai, que bonita. sonho! Ai, Pelo amor de Deus. Gente, alguém me nota. Porque, pelo amor de assim, Deus. Não tem acredito. gente Ser bonita de feia graça. que vive ganhando Eu ouvi uma frase dessa da Erika Hilton e é verdade. Gente, eu não levanto falando, olha, eu, mulher negra, não sei o que, vou me arrumar porque sou uma mulher negra que me arrumo e fico negra, porque é a negritude que temos que enfrentar da mulher negra. Não, gente, eu só levanto, entendeu? Escovo meu dente, tomo meu Vou banho. ser bonita. Quero estar bonita, é só isso. Como E foi aí, ser bonita como na é que África é? do Sul? Ai, foi maravilhoso, gente. Eu bonitando por aí. É um projeto, assim, sabe? Ficar aí, andando por aí, bonitando. Mas qual foi a estratégia? Qual que foi a minha questão? Aí, ó. Qual que foi a tua Que eu quero ir pra Não, África do é Sul porque... também. Aí, ó. É bem legal, faz sentido. Aí, o que eu pensei? Eu falei, gente, eu estou muito cansada, porque quando você queria... Não vou entrar, mas vou explicar qual foi o meu racional. Quando você começa a criar conteúdo falando sobre algumas coisas que envolvem as suas dores, e você tem um projeto de tentar viver daquilo, você fala, caralho, estou monetizando a minha dor e tem dia que eu não quero falar. O que eu vou fazer? Eu falei, quais são os recursos que eu tenho? Eu sou publicitária, eu sou bonita, eu sou isso. Falei, bom, vou tentar trabalhar um reposicionamento de modo que eu consiga... Que eu acho que a grana não é sobre de onde você recebe, é para onde você coloca. É claro que tudo dentro dos limites do que você acredita. E aí eu comecei a desenhar essa estratégia com a minha assessoria e eu falei, cara, tava gastando muito dinheiro com bobagem. Eu olhava assim e falava, cara, eu não tenho... Você olha, eu não... Onde está indo meu dinheiro? O que eu estou fazendo com isso? Tipo, eu posso fazer coisas que eu não estou direcionando esse esforço. Eu falei, bom, vou investir nessa viagem. Não sabia nada. Quando eu cheguei lá, gente, era só a galera... estilistas, porque eu fui numa viagem em grupo, né? Aí tinha lá estilistas, não sei o quê, workshops. Você foi direto pra Semana de Moda. Eu fui direto pra Semana de Moda. E aí, workshops, e as pessoas falando, o caimento de tecido, caimento. E eu lá assistindo, e Só achando tudo achando lindo. bonita Aqui, a ó. roupa. Só sendo bonita. Drapeado é isso. de não sei o quê, e eu... A gente gostou disso daqui? Gosta? Ah, então a gente gostou, bate palma, filma, faz um vlog. Mas foi muito interessante de ver, assim, eu acho que ali... essa pluralidade foi muito legal, assim, de ver o processo criativo. Fiz uma conexão muito boa, eu não posso falar, mas tem uma coisa muito boa que vai acontecer no ano que vem, talvez eu precise voltar pra lá, mas eu fiz um planejamento também com uma stylist, então eu saí daqui com as minhas roupinhas todas em saquinhos, cada um por um Ai, que dia. delícia, E eu vivendo sou mesmo da beleza. obcecada por organização. Então, assim, eu tinha um Notion com todos os dias e fotos dos meus looks. E aí, quando algumas coisinhas saíram do meu planejamento, eu fiquei, meu Deus do céu, deixa eu trabalhar tudo que eu pensei na terapia. Tudo que eu trabalhei na terapia, eu vou ter que colocar em prática, porque eu sou... Gente, terapia, façam. Entendeu? Façam. Tenham sempre com você, do flex e terapia. E aí eu fui com tudo organizadinho e eu acho que fez sentido, assim, conseguir me inserir nesse rolê, Universo. assim, nesse universo. Fiz conexões muito legais, consegui... a Yakini, que foi a stylist que me vestiu para ir para lá, também é uma pessoa sensacional. Mas ela é conseguiu- daqui. Ela é daqui, Uhum. ela é daqui. Ela tem esse nome lindo, Aham. porque os pais dela já eram super conectados também com a ancestralidade. Ela tem esse nome, mas ela é brasileira, amo, inclusive. E foi esse, assim, o projeto. Então, eu fui mais lá nesse sentido de entender, de ver o que tinha de diferente lá, o que tem de igual aqui, e fazer esse reposicionamento. Eu sou uma pessoa, não sei se isso é um defeito, mas eu não consigo... tudo para mim, eu vejo quais são as oportunidades que eu estou vendo ali para conseguir fazer o meu rolê acontecer. Então, dificilmente... eu acho que isso é ruim, na verdade, né? Dificilmente eu estou tipo assim, ai... Tô aqui Deixa eu Tô só. vivendo, né? Tô vivendo. Ah, não. Tô tomando fui minha lá, cerveja tô aí. cerveja, não fica não sei o quê. Eu tô tipo assim, tá, mas... E às vezes, eu sinto muito essa culpa. Isso é uma coisa que é uma fase que eu tenho algumas amigas que são mais novas do que eu, e eu fico tipo assim, gente, será que eu tô com síndrome de Peter Pan? Será que eu tô, tipo, meu Deus do céu, será que eu tô... isso é um pouco da minha criação também. Eu amo minha mãe, mas a gente já teve essa conversa. Ela sabe que ela é muito responsável por isso. Ela sabe que ela tem muito... Assim, a minha mãe é muito responsável por quem eu sou hoje, da parte boa, mas também é muito responsável por algumas neuras, porque é aquilo, né? Um trauminha aqui, Um trauminha ali, com certeza.
tido que me criar também penso em gerou ter trauma filho, nela, e assim porque começar a falar, já colocar na terapia. Porque é importante saber que eu já Exato. vou, olha, querida, eu vou te dar um trauminha, já vai. Mas Já esse vai resolver. lugar de me exigir muito e de achar que eu tô atrasada em alguma coisa é algo que me persegue, assim, constantemente, mesmo tendo conseguido fazer coisa pra caralho. Eu sempre tô nesse lugar de, será que não tá faltando? Será? Pra mim é sempre assim, é um divertimento pra 3 coisas profissionais ou que vão mexer no meu futuro. Assim, teve uma semana que eu descaralhei aí em festa, que eu falei, gente, quantos anos você acha que você tem? O que você acha que você tá fazendo com a sua vida? Aí eu, semana seguinte, vou abrir uma empresa. Pra ter a paz, né? Pra compensar essa semana Ai, que gente, você fiquei pariu. bêbada essa semana, eu vou ser obrigada a abrir uma empresa. É isso, não tem como, gente. Não vou dar pra fugir disso. Foi meio que isso, assim, do tipo, ai, quer divertir? Ok, mas o que você tá fazendo pra mudar alguma coisa na sua vida? Sabe quando você fica com aquele pensamento? Eu acho que isso é muito desse lugar de pessoas pretas, do tipo, o que eu tô construindo não só pra mim, mas pros que vêm e pros que É me muito fizeram coletivo, chegar até né? aqui. Você falou muito dessa questão da emancipação mental e tudo mais. Eu acho que a autoestima, ela entra um pouco nesse lugar. E eu acho que a moda também, né, dá um recurso, de fato, da gente se entender, o estilo, o que eu quero usar e tudo mais, a De moda pluralidade. você pode falar, né, De querida? moda eu também posso falar. Que isso, é, Bai Maia! Delas negras. Ela veste Bai Maia. Mas Ela veste Bai Maia, inclusive. ela veste. Melhor momento pra falar Ela sobre veste. isso. Lojinha Bai. no Instagram, podem clicar lá. Mas entrando nessa questão da autoestima mesmo, e estando num lugar tão plural e tão negro, né? Vamos colocar assim dessa forma também. Como que é essa questão da autoestima e se de fato a autoestima, o autoempoderamento dá essa emancipação mental também, de dar tranquilidade, tipo assim, eu sou só bonita de verdade. sabe assim? Cara, eu acho que tem algumas coisas que foram essenciais para mim. Além de conhecer a minha própria história de forma muito aprofundada e pré-colonial, estar no meio dos meus. Não adianta você querer gostar de você mesmo se você só está no meio de gente que te odeia. Que você vai ser a última opção ali, a última pessoa a ser olhada, a última... Não estar em contato com a sua cultura, você não estar em contato com o que realmente aconteceu com o seu Essência, povo, né? você não ter referência, não só de quem foi uma grande guerreira, quem foi um grande guerreiro em nome do movimento negro. Não, quem foram as pessoas que foram importantes para a matemática, por exemplo, sabe? O continente africano foi um polo cultural, foi um polo de ciência, foi um polo disso. E a partir do momento que você entende que pessoas iguais a você são referências... Kemet, né? O que foi Kemet? A partir do momento que você entende que pessoas iguais a você são referências em inteligência, em beleza, em higiene, em tudo, você fala, cara, não preciso estar ali, não quero estar ali, estar em meio às pessoas que se parecem comigo foi essencial, assim, sabe? Para eu entender essa consequência, assim, que é a autoestima. Mais que a autoestima, o autoamor, assim, de ter esse carinho comigo mesma. Então, eu acho que conhecer a própria história é uma coisa que ajuda muito e você ser intencional nas suas escolhas. Eu acho que essa coisa de deixar a vida me levar no sentido de não só de onde você investe a sua grana, mas de onde você investe a sua energia, porque, assim, energia e afeto, né? E não digo afeto só de amor, romântico e carinho. Tudo que te afeta é afeto. E se você investe energia numa parada que só te retorna coisa ruim e negativa, não tem como você se manter se amando e tendo autoestima e tendo autoamor, porque você está colocando sua energia ali em lugares que são bizarros, assim. Então, quando eu parei, e assim, a minha questão é que às vezes as pessoas me perguntam coisa, eu sou meio apática. Às vezes eu sou meio apática, do tipo assim que eu voltei da África do Sul, as pessoas falaram, menina, não sei o que, e eu tipo assim, não porque eu desdenhei, África. mas porque eu não, eu sou uma pessoa meio descrente, eu acho que eu já entrei em contato com tanta coisa de teoria, eu já vi tanta coisa bizarra, até mesmo dentro do movimento negro, assim, que eu sou meio apática. Então, assim, por exemplo, eu tenho 10 anos de carreira no mundo corporativo, inclusive ainda trabalho CLT, eu trabalho em uma das maiores empresas de tecnologia. E assim, as pessoas... mas você não tem vontade, não sei o quê. O meu referencial de sucesso não é igual ao referencial de sucesso das pessoas que estão ali. Então, para mim, aquilo ali não me diz nada. Não me enche os olhos carrão, não me enche os olhos joias, caras e etc. Porque aquilo ali se assemelha muito com o padrão de vida de pessoas que eu não admiro. E aí eu acho que, às vezes, a gente confunde muito esse lugar de... A gente
chama de luxo direitos básicos. Porque quando eu falo assim, eu acho que esse discurso de pretos no topo e favela venceu é um discurso problemático. Aí as pessoas automaticamente falam, mas então eu tenho que viver na miséria, então eu tenho que comer mal, eu tenho que me vestir mal. Vocês percebem que a gente está chamando de luxo você comer bem, você ter uma roupa para vestir, você ter um dinheiro para investir em lazer e você fazer uma viagem? As pessoas estão chamando isso de luxo. É o básico. Quando você questiona, estão chamando isso de topo. Quando você questiona, você se referenciar em um padrão de vida que as pessoas brancas elas esbanjam e muitas vezes pautado no esforço e no sacrifício de pessoas pretas que jamais vão conseguir ter aquilo. Quando você questiona, as pessoas acham que a gente está romantizando miséria, sendo que não é. As pessoas terem coisas básicas, elas estão chamando de luxo. Então, quando eu falo que eu sou meio apática, é porque é difícil uma coisa me encher os olhos, uma coisa não ideológica me encher os olhos. E isso, às vezes, eu acho que pode me adoecer um pouco nesse lugar de, tipo assim, o que eu busco enquanto felicidade é uma coisa muito específica, mas é muito difícil eu ficar muito, ai, meu Deus, porque fulano tem e eu não tenho. Eu falo, mas isso que fulano tem é uma coisa que vai impactar. Eu acho que a gente trabalha a nossa autoestima quando a gente para de ficar ouvindo conselhos e se referenciando em pessoas que a gente não admira. Porque fulano falou não sei o quê. Você admira essa pessoa? Como é a vida dessa pessoa? E o que é o admirar você também? Entende? Né? O que você admira nessa pessoa? Porque Exato. quando responde que sim, né? Admira o quê? Não, porque ela tem isso, tem aquilo outro, tem... Às vezes não é nem sobre a atitude, né? Da pessoa, sobre alguma ação, sobre algum pensamento. A gente tem muito essa coisa de valorizar esse ter, né? Até porque a gente vive num sistema capitalista e que nos condiciona a achar que a gente só tem valor pelo que a gente tem. E é essa valorização, né? Uma coisa que é muito bacana, assim, que você falou, até comentou sobre a sua mãe, o quanto ela é importante na sua construção como pessoa, mas você já se viu em algum momento, mesmo tendo essa criação, mesmo tendo essa cabeça, você já se viu em algum momento tentando se adequar, tentando entrar nesse lugar? O mundo publicitário. E aí, quando você se viu tentando fazer isso, é importante também a gente entender o que passa na cabeça, né? Tipo, meu Deus. Olha eu feliz no Samba na Vila Madalena. Asleira! Não era isso que eu ia falar, não era? Eu acho que aconteceu uma coisa muito perigosa dentro da minha casa, que, assim, foi bom, mas ao mesmo tempo foi um baque que foi. Os meus pais são separados, meu pai é super presente, mas a maior parte do tempo eu passei com a minha mãe. E a minha mãe me criou de um jeito que eu juro pra vocês, gente, eu cresci achando que eu podia tudo, mas não tinha uma puta coisa que eu não podia. Eu vi a minha mãe fazer tudo, me defender como uma leoa e me proporcionar. Minha mãe nunca foi de me dar coisas, embora ela tivesse condição financeira. Ela falou, não vou te dar coisas porque eu não tenho por que te dar coisas. O que você quiser estudar, eu vou pagar. Então, eu estudei nas melhores faculdades, eu fiz a melhor pós, eu fiz isso. O que eu vou te dar vai ser estudo. Se você quiser qualquer outra coisa, você vai comprar. E aí, a minha mãe me criou nesse lugar de qualquer coisa você pode. Então, eu entendia as questões raciais, mas eu entrei na escola, vendo a minha melhor amiga branca conseguindo coisas, eu falava, eu vou conseguir também, porque a minha mãe não reforçava a meritocracia, mas eu me via da forma como eu era, de fato, plenamente capaz, mas foi muito cruel, conforme as coisas foram se desenhando, eu percebi que não dependia só de mim. Então, eu chegava, e assim, eu nunca tive, por exemplo, problema em me comunicar. Se você me colocar numa sala com 1000 pessoas, eu vou falar para 1000 pessoas, porque eu não tô nem aí com nada. Só que eu ainda tinha esse lugar de almejar crescer dentro de uma empresa privada e eu sabia que eu tinha capacidade e a minha primeira decepção foi em 2017, acabou comigo. Porque eu falei, não depende só de mim, não depende só da minha mãe. Se fosse minha mãe me avaliando aqui, eu já era CEO dessa porra, né? Então, assim, eu acho que o momento que não foi nem eu tentando me adequar, era o momento que eu me via da forma correta, porém interagindo com o mundo incorreto, que era, eu cheguei com a maior das autoestimas. Eu tinha estudo, eu era boa em comunicação, eu era isso, eu era aquilo, e eu estava pronta para receber uma oportunidade muito específica naquele trabalho. E, assim, que não veio. Não veio, spoiler, não veio. Spoiler, não veio, mas éramos em 3 e eu tinha mais
plena certeza de que era minha aquela oportunidade. Pela capacidade. E né? eu ia trabalhar, ia ficar um mês fora trabalhando porque eu tinha tudo. Eles mandaram uma pessoa que aí mandavam pra eu fazer aqui do Brasil pra complementar. Porque a pessoa... Não, isso é de matar. Aquilo ali. Não, isso é de matar. Gente, Isso, menina. eu começo a me tremer só de lembrar, porque aquilo ali foi uma das situações mais traumáticas pra mim, num nível... Meu primeiro contato com a terapia, porque, tadinha, né? Eu cheguei em casa arrasada, chorando pra minha mãe tentando botar panos quentes do tipo, não é isso. Eu falei, viu, se não é isso, então por que você tem um cargo público e o meu pai é empresário? Se não é sobre vieses inconscientes que as pessoas têm, em relação a me avaliar, o porquê disso. Aí ela ficou calada e eu fiquei de porque cama. ela te deu isso, né? Esse poder de questionar, Entende? né? Mas talvez ela não estava preparada pra... Aquilo ali eu sei que acabou com a minha mãe. Foi assim, a decepção pra mim e a decepção pra ela, porque ela me deu todos os recursos e ainda assim o mundo foi lá e me... Não sabe, foi o mundo é um suficiente, moinho? né? Aquela música é exatamente isso, de pais pra filhos. E eu fiquei uma semana assim, arrasada. Acabou com a minha autoestima e minha mãe sentou comigo e falou, Marina, eu não sei mais o que fazer com você. Você vai ter que começar uma terapia, porque eu não aguento mais ver você desse jeito. Porque pra mim, assim, eu tinha as minhas questões em relacionamentos amorosos e tal, mas a minha questão do mundo corporativo, que eu sabia que eu era a mais brava que tinha ali, qualquer merda que você dá pra eu estudar, eu vou aprender, eu vou fazer. E mesmo assim não era o suficiente. Aquilo ali me arrasou, porque eu falei, o que falta? O que Era precisa? pelo que você era, né? Era pelo que eu era. Então, assim, eu acho que não foi... respondendo a sua pergunta, eu não sei se eu estava tentando me adaptar, mas eu tinha certeza que eu já estava adaptada, só precisava vir a oportunidade para mim. E que não veio, porque os brancos não fazem isso. As pessoas brancas, elas não fazem isso, eles não querem fazer. Eles não abrem mão. Eles não abrem mão, sabe? Então, olha isso aconteceu em 2017. Agora, em 2024, quase que eu fui entender que o caminho é a autonomia. O caminho é você não ficar pedindo coisas para eles, é você tentar de alguma forma. É claro que você ainda vai precisar do recurso, é por isso que eu digo. Não é sobre de onde você recebe, é onde você investe. Não adianta você falar sobre Black Money, eu vim aqui investir 2 milhões em você, a primeira oportunidade que você tem, você querer ir para Paris com uma empresa branca e devolver todo o dinheiro na mão deles. Tem um estudo que fala que o dinheiro, lá nos Estados Unidos, em todas as comunidades, ele se mantém por 48 horas, na mão de pessoas pretas fica só por 6 horas. Ou seja, as pessoas recebem um dinheiro aqui e depois de 6 horas já voltou para a mão das pessoas brancas. Eu só fui entender isso depois de anos. Né? E então, como é que a gente faz esse movimento E também, como né? a gente faz esse movimento. Como a gente constrói essa cadeia. Porque eu acho que, agora falando um pouco sobre negócios, a gente é muito carente de ter essa referência de... quando a gente começa... Então, vou abrir meu negócio, não sei o que a gente quer fazer? Afrocopos, Afro-TVs, Afromesas, Afro-estúdios. Afro, pessoas afro. Sim. E aí, acessórios afroafetivos, copos afro, não sei quem, empoderar. Não vai vender, caralho, porque a gente não tá com dinheiro na nossa mão e os brancos não vão comprar. Se eles comprarem, eles vão só pra dar uma força. Eles até compram, mas é o suficiente pra você ficar podre de rico? Claro que não. Afrocopos vai te deixar podre de rico? Não. Não vai, porque a gente quer vender cultura, não adianta vender cultura. Sabe o que a gente tem que vender? Já tá na nossa mão, né? Sabonete. A gente tem que saber A gente tem que vender camiseta de algodão, a gente tem que vender bens essenciais que as pessoas vão comprar, porque Afrocopos é luxo. Afrocopos custa R$50, Brancocopos custa 10. Então, assim, eu acho que o que acaba faltando é que quando a gente... não, então agora eu vou fazer, agora eu vou criar meu negócio, a gente quer associar a cultura, depois você se sente mal quando, vai fazer uma... Vai vender turbante. Não, vai vender turbante. Mas eu não posso vender para branco. Caralho, você não vai vender para branco, você vai morrer de fome? Aí o movimento negro vai lá e vai acabar com você porque você está tentando não morrer de fome? E aí volta tudo de novo pro início. Sim, e aí volta tudo de novo no início. Então, assim, tem que vender coisas simples. Tem farmácia de preto, tem mercado de preto. Sabe? Chora, né? Acho que é isso que falta, assim. É por isso que eu tô tentando... não me desassociar, mas ser um pouco mais estratégica. Mas entender qual é o caminho e eu acho que tem uma coisa também que é muito importante. Qual é a estratégia deles, né? Qual é a estratégia deles? Eu tenho certeza que o dono da... Não, porque assim, eu tenho certeza que a galera que quando sentou lá, dessa marca que a gente já falou, de produtos de cabelo e tudo mais, a galera que sentou lá na mesa pra decidir, que sentou pra falar, que é o dono que ganha dinheiro, que é o presidente, que é o CEO, que é o diretor de marketing, que é o não sei o quê, que é o VP, não sei o quê. Eu tenho certeza da cor dessas pessoas.
E não é a cor do público que eles estavam tentando. Eu tenho certeza que teve uma apresentação maravilhosa sobre cultura. Um E PowerPoint. cabelos, e Mas o que coisa. eles viram? E olha esse 1,3 cabelo, olha esse trilhão povo. de reais. Entendeu? Olha esse cabelo, esse povo. Esse povo Exatamente. precisa da gente. Ora, esse povo negro. Eles precisam Cheio de de nós e os cabelo. nossos produtos. E Essas nós mulheres que precisamos do usam dinheiro. 1 quilo de creme por semana, porque isso daqui chupa um creme que é só Jesus. Entendeu? Então, assim... Mas tenho certeza que quem tava lá tomando a decisão, quem era? Era a pessoa que tava querendo colocar mais dinheiro ainda no bolso dela, né? Exato. Então, essa é a estratégia que a gente precisa entender. É essa estratégia, tipo, é isso, eu quero ser empreendedora e eu quero vender, porque eu quero fazer meu dinheiro, porque eu quero, sim, pegar, e não é luxo, e fazer as minhas férias do final do ano aonde eu quiser que eu possa estar. Eu quero olhar pra cara da minha mãe e falar assim, querida, vamos se aposentar? Tá bom, arrasou, fique em casa. Entendeu? Porque isso pra mim é luxo. Poder proporcionar isso pra minha família, poder chegar e falar assim, porque a gente entende também que ainda esse sonho da casa própria, né, é um sonho distante pra muita gente chegar e falar assim, ó, toma aqui a tua casa, que é pra você poder dormir tranquila. Uhum. Não é essa questão de tipo, ai, sabe? Não, é pra... Dorme, cara. Deita e dorme. Não acha que daqui 30 dias você não vai ter dinheiro pra pagar seu aluguel e você não vai ter pra onde ir. Ou então que daqui 30 dias você não vai ter dinheiro pra pagar sua parcela e o banco vai vir te tomar tua casa. Né? Então, assim, é muito legal e esse papo foi muito bacana nesse sentido da gente entender esses caminhos que a gente precisa tomar, né? Eu gosto muito dos seus conteúdos referente à racialidade e tudo mais, mas também adorei ver você falando dessas coisas normais, né? dessas coisas que acontecem, né? Nesse outro viés, né? De Sim, coisa. e perceber que a Mona é estratégica. Que ótimo. Eu quero uma Eu estratégia preciso pra de alguém cá e ficar pensando tudo pra mim. Eu quero. Pensar pra mim um pouquinho, porque Vamos de novo CNPJ, É. agência de marketing, consultoria. Então, olha que delícia. Eu vou adorar. Já é mais um, pode E fazer lá que eu vai tô. eu eu sair tô daqui com contratando. mais uma ideia. Uma cliente já. Você sente que dentro de uma super empresa e tudo mais, você ainda consegue aplicar elas e fazer movimentações beneficiárias assim, de um modo amplo, de atingir muitas pessoas? Ou Só é a Nina corporativa, fim. Ó, vou ser sincera pra vocês. Eu chego, faço meu trabalho, vou embora. Por que eu chego, faço meu trabalho e vou embora? Porque eu acho que essa questão de grupos de afinidade, grupos de diversidade, respeito muito quem faz, já fiz, inclusive, tomei muito, não dentro da Meta, né, em outras empresas, tomei muito, mas eu quero muito guardar o que eu tenho de melhor para o meu povo, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que pegar o que a gente faz de melhor e fazer pelo nosso povo. Ali eu estou dando o meu melhor dentro do que eu me proponho, enquanto especialista em marketing, enquanto publicitária, mas, além disso, eu não acho que é ali dentro daquela estrutura que eu vou conseguir fazer uma grande mudança. O que eu posso fazer é aprender coisas, e aprendendo coisas, eu posso ensinar coisas. Então, eu acho que é mais nesse lugar, assim, também sendo estratégica, guardando minha grana. Eu acho que eles incentivam muito o empreendedorismo, inclusive. Eu acho que não é um segredo para ninguém que... Enfim, antes de entrar lá, eu já era criadora de conteúdo, que eu tenho os meus interesses, as minhas empresas. Então, o meu rolê ali não é, porque vamos fazer um movimento para trazer não sei quantas pessoas pretas. Aí não estou falando da Meta especificamente, mas empresa em si. Você pega e fala, vamos fazer um processo seletivo e aumentar 50% da população da empresa para pessoas pretas. Chega lá, a galera... turnover, rotação, porque simplesmente as pessoas não sabem lidar com pessoas pretas dentro do mundo corporativo. Não adianta você tirar pessoas pretas de um lugar para inserir elas em lugares violentos, assim, sabe? inserir de qualquer forma também. Inserir de qualquer forma. Então, nesse sentido, para mim, eu me dei esse luxo de agir como uma pessoa branca. A pessoa branca chega lá, faz o trabalho dela e vai embora. E a gente tem que fazer dupla jornada. Porque eu vou ensinar os brancolegas, aliados. Eu vou usar essa. Sinceramente, não... Eu vou usar. Vou ficar devendo. Eu tô chocada, gente. Passou tempo aqui, tá? A equipe tá ali arrasando, gesticulando, fazendo coisa assim, pelo amor de Deus, acaba, porque senão o que a gente vai fazer na edição, né? Porque você senta aí e fala e depois não tem que editar.
encerrar, entendeu? Então, assim, gente, que papo gostoso, né? Mas a gente tem que encerrar, que loucura. Vamos fazer essa volta depois que já tiver tudo organizado, né, gente, dessa empresa, que a gente já faz o merchan, já pode Depois falar que o tiver a nome, filial já na pode- África do Sul. tudo isso aqui, já tudo estiver isso. desfilando no Afro Fashion Week com seu Afro Fashion Copo, Com seu afro fashion negócio, o seu Afro negócio, entendeu? com seu afro conhecimento. A sua africanidade da sua pessoa afro-negra. E é isso, né, gente? Turmalinas convida, que delícia. Obrigada Muito pela bom. participação. Obrigada Obrigado por por ter esse vindo. momento, obrigado por ter vindo, pela disponibilidade. A gente tá muito feliz de poder ter você aqui com a gente e foi incrível. Ah, eu amei também, meninas. Muito obrigada por me receberem. Desculpa qualquer coisa aí que eu sou desbocada, né, gente? Mas eu falei, gente, tô vendo aqui uma oportunidade. Vou falar as coisas que tem pra falar e depois, se eles quiserem, depois eles... Mas tô muito feliz, gente. Obrigada. Parabéns pelo projeto. Tá tudo incrível, tá tudo lindo. Contem comigo e tamo junto. É isso, gente. Afro curte, Afro compartilha, Afro manda pra todo mundo, entendeu? Afro escuta, viraliza. Clica no Afro nosso viraliza. afro canal, segue o nosso afro Instagram, dê seu é afro like. E um beijo. Esse é o fim de mais um Afro Podcast. Turmalinas convida! Beijos afros!